Como os amigos de Danny procuraram um tesouro místico na noite de Santo André. Como Pilon o achou e mais tarde, como uma calça de sarja mudou de dono 2 vezes. Se tivesse sido um herói, o Portage teria passado um tempo mal no exército. O fato de ser o Big Joe Portage, com uma experiência decente na cadeia de Monterey, não só o salvou da desgraça do patriotismo contrariado, mas solidificou sua convicção de que, assim como os dias de um homem são acertadamente devotados, em tempos iguais, a dormir e a ficar acordado, os anos são gastos acertadamente, metade na cadeia e a outra metade fora dela. Durante toda a guerra, Joey Portage passou muito mais tempo na cadeia que fora dela. Na vida civil é-se castigado pelo que se faz, mas os códigos militares acrescentaram um novo princípio a isso. Castigam alguém por coisas que ele não fez. Joey Portage nunca havia pensado nisso antes. Não mantinha seu rifle limpo, não fazia barba, e uma vez ou duas, quando de licença, não voltou. Junte-se a esses defeitos a propensão que Big Joe tinha para uma discussão amena, quando designado para alguma tarefa. Normalmente passou metade do seu tempo na cadeia. Em 2 anos de exército, 18 meses foram na prisão. E estava longe de achar satisfatória a vida carcerária no exército. Na cadeia de Monterey, estava acostumado à vida mansa e à camaradagem. No exército só encontrou trabalho. Em Monterey, uma única acusação era feita contra ele: embriaguez com conduta desordeira. As acusações no exército o desnortearam de tal maneira que o efeito na sua mente foi, provavelmente, permanente. Quando a guerra acabou e os soldados foram dispensados, Big Joe ainda tinha uma sentença de 6 meses a cumprir. A acusação havia sido embriaguez em serviço, agredir um sargento com uma lata de petróleo. Negação de identidade, não podia se lembrar, portanto negava tudo. Roubo de 2 latões de feijão já pronto e sair sem licença, montando o cavalo do major. Se o armistício já não tivesse sido assinado, provavelmente teriam fuzilado Big Joe. Voltou para Monterey muito tempo depois dos outros veteranos terem chegado, recebido todas as glórias da vitória. Quando Big Joe saltou do trem, usava um capote do exército, túnica e calça de sarja azul. A cidade pouco havia mudado, com exceção da lei seca. Esta não havia mudado o Torrelli. Joey trocou seu capote por um galão de vinho e saiu à procura dos amigos. Naquela noite não encontrou os amigos de verdade, mas não sentiu falta, em Monterey, dos vis e dos falsos, das piranhas e seus cúmplices, sempre prontos a levar um homem para o fundo do poço. Joey, que não tinha muita moral, não sentia repulsão pelo poço. Gostava dele. Antes de se passar muito tempo, seu vinho acabou e ele não tinha dinheiro. Então as piranhas tentaram atirar Joey para fora do poço e ele não quis sair. Lá estava à vontade. Quando tentaram expulsá-lo à força, Big Joey, com um justo e terrível ressentimento, quebrou a mobília toda, as janelas, jogou moças seminuas na rua e então, como numa reflexão tardia, tocou fogo na casa. Não ficou nada para fazer Joey sucumbir à tentação. Não houve resistência. Finalmente a polícia chegou e o prendeu. Ele suspirou feliz. Estava em casa outra vez. Depois de um rápido julgamento, sem jurados, no qual foi condenado a 30 dias, Joey instalou-se confortavelmente na sua tarimba de couro e já fazia 1/10 da sua sentença, que dormia profundamente.
Big Joe gostava da cadeia de Monterey. Era um ponto de encontro. Se ficasse nela o tempo suficiente, todos os seus amigos encontrariam e sairiam. O tempo passava rapidamente. Ficou meio triste quando teve de sair, mas sua tristeza foi amenizada pela certeza de que era muito fácil voltar. Big Joe teria gostado de voltar novamente ao poço, mas não tinha dinheiro nem vinho. Percorreu as ruas à procura dos amigos velhos, Pilon, Danny e Pablo, sem conseguir encontrá-los. O sargento da polícia disse-lhe que não tinha notícias deles havia muito tempo. Devem ter morrido, comentou Portage. Perambulou até chegar ao Torrelli, mas este não era amistoso com quem não tinha dinheiro, nem propriedades negociáveis, e deu pouca alegria a Big Joe. Mas disse-lhe que Danny havia herdado uma casa em Tortilha Flat, que todos os seus amigos moravam com ele. A amizade e desejo de ver os amigos inundou Big Joe. De tarde subiu devagar até Tortilha Flat para encontrar Danny e Pilon. Estava escurecendo quando chegou à rua e no meio encontrou Pilon andando depressa com ar eficiente. Oi, Pilon! Eu vinha ver você. Alô, Joey Portage? Comentou Pilon secamente. Onde é que você esteve? No exército, respondeu Joey. A mente de Pilon estava longe dali. Tenho que ir andando. Irei com você, disse Joey. Pilon parou e o examinou. Não lembra que noite é esta? Perguntou. Não, qual é? É a noite de Santo André. Então o Portage lembrou-se. Aquela era a noite em que todo nativo que não estava na cadeia vagueava incansavelmente pela floresta. Era a noite em que todos os tesouros enterrados emitiam uma leve fosforescência. E a floresta estava cheia de tesouros. Monterey havia sido invadida muitas vezes nos últimos 200 anos e em cada vez haviam sido enterrados objetos de valor. A noite estava clara. Pilon havia emergido de sua carapaça habitual, como fazia de vez em quando. Naquela noite era o idealista, o presenteador. Naquela noite estava empenhado numa missão de bondade. Você pode vir comigo, Big Joe Portage, mas se acharmos algum tesouro, eu vou resolver o que fazer com ele. Se você não estiver de acordo, pode ir sozinho procurar seu próprio tesouro. Big Joe não era um especialista em orientar seus próprios esforços. Irei com você, Pilon, respondeu. Não me importo com tesouros. Escureceu completamente quando penetraram na floresta. Seus pés pisaram no leito de agulhas de pinheiro. Pilon sentiu que a noite era perfeita. Uma neblina alta cobriu o céu, por trás dela a lua enchia a floresta de uma luz enevoada. Nada havia que se parecesse com as silhuetas nítidas que pensamos da realidade. Os troncos das árvores não eram colunas escuras de madeira, mas sombras suaves e imateriais. As moitas de arbustos eram informes e moventes na luz fantástica. Naquela noite os fantasmas podiam andar livremente, sem medo da incredulidade humana, pois era uma noite enfeitiçada e quem não percebesse seria insensível. De vez em quando Pilon e Joey passavam por outros caçadores de tesouros, que vagavam incansavelmente, zigue-zagueando entre os pinheiros. Caminhavam de cabeça baixa, moviam-se silenciosamente, sem trocarem saudações. Quem poderia dizer qual deles era mesmo um homem vivo? Joey e Pilon sabiam que alguns eram sombras dos velhos que haviam enterrado os tesouros e que na noite de Santo André voltavam à terra para ver sua fortuna não fora mexida. Pilon usava um medalhão do santo pendurado no pescoço por fora da camisa. Por isso não tinha medo de espíritos. Big Joe caminhava com os dedos cruzados no sinal da cruz. Embora pudessem estar apavorados, sabiam que tinham proteção mais que adequada para enfrentar aquela noite sobrenatural. O vento levantou-se quando eles começaram a andar
e carregou a neblina pela face da lua pálida, como uma leve lavagem de aquarela cinzenta. A neblina deslizante deu formas móveis à floresta, pois cada árvore arrastava furtivamente para a frente e os arbustos moviam-se silenciosamente, como grandes feras escuras. A copa das árvores conversavam asperamente ao vento, falando de riquezas e pressagiando mortes. Pilon sabia que não era bom ouvir a conversa das árvores. Nada de bom adivinha de conhecer o futuro, e além disso, aquele murmúrio era profano. Afastou seus ouvidos da conversa das árvores. Começou a fazer um trajeto em zigue-zague através da floresta, e Big Joe caminhava ao seu lado como um cão enorme e atento. Homens solitários e silenciosos passavam por eles, se afastavam sem um cumprimento, e os mortos passavam por eles, sem fazer barulho, se afastavam sem um cumprimento. Na ponta, a sirena da neblina começou a tocar muito abaixo deles, externando sua pena por todos os bons navios afundados no Recife de Ferro e por todos os outros que um dia iriam perecer ali. Pilon estremeceu, sentiu frio, embora a noite estivesse quente. Recitou baixinho uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Passaram por um homem cinzento que caminhava de cabeça baixa, que não os cumprimentou. Decorreu uma hora e Pilon e Big Joe continuavam perambulando tão incansavelmente quanto os mortos que abarrotavam a noite. De repente, Pilon parou. Sua mão apertou o braço de Big Joe. Você viu? Onde? Bem ali em frente. Acho que eu vi. Pilon pensou estar vendo uma suave coluna de luz azul que brilhava saindo do chão. A uns 10 metros de distância, na frente deles. Big Joe, murmurou. Apanhe 2 gravetos do tamanho de 1 metro. Não quero desviar o olhar. Posso perder aquilo. Imobilizou-se como um perdigueiro enquanto Big Joe saía correndo à procura dos gravetos. Pilon ouviu quebrar 2 pequenos galhos secos de um pinheiro e ouviu os estalos quando Big Joe quebrou os ramos, limpando os galhos. Pilon continuou fixando a pálida haste de luz nebulosa. Era tão tênue que às vezes parecia desaparecer completamente. De outras vezes não tinha nenhuma certeza de vê-la. Não mexeu os olhos quando Big Joe colocou-lhe os galhos nas mãos. Pilon cruzou-os em ângulos retos e avançou lentamente, erguendo a cruz diante dele. Quando chegou perto, a luz esmaeceu. Todavia ele viu de onde ela surgira uma depressão bem redonda no meio das agulhas de pinheiro. Pilon manteve a cruz sobre a depressão e disse: tudo que há aqui é meu por descoberta. Afastem-se, maus espíritos. Afastem-se, espíritos dos homens que enterraram este tesouro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Exalando a seguir um grande suspiro e sentando-se no chão. Tudo que aqui é meu por descoberta. Afastem-se, maus espíritos. Afastem-se. Ah, meu amigo Big Joe. Achamos. Mas Pilon sacudiu a cabeça impaciente. Vamos cavar, disse Big Joe. E Pilon sacudiu a cabeça impacientemente. Enquanto todos os espíritos estão livres, enquanto mesmo estar aqui é perigoso? Você tá louco, Big Joe? Vamos ficar sentado aqui até amanhecer. Então, marcaremos o lugar e viremos cavar amanhã de noite. Ninguém mais poderá ver a luz agora que a cobrimos com a cruz. Amanhã de noite não haverá perigo. A noite parecia mais amedrontadora, agora que estavam sentados nas agulhas de pinheiro, mas a cruz
irradiava um calor de santidade e segurança, como uma pequena fogueira no chão. Como uma fogueira, no entanto, só aquecia pela frente. Suas costas estavam à mercê do frio e das coisas más que perambulavam pela floresta. Pilon levantou-se e traçou um grande círculo em torno do local todo. Estava dentro dele quando fechou. Que nenhuma coisa má cruze esta linha. Em nome do Santíssimo Jesus. Entoou. Voltou a sentar-se. Tanto ele quanto Joyce sentiram-se melhores. Podiam ouvir os passos abafados dos exaustos fantasmas. Podiam ver as fracas luzes que brilhavam nas formas transparentes quando eles andavam. Mas seu círculo protetor era inexpugnável. Nenhuma coisa má deste ou do outro mundo poderia atravessar o círculo. Que vai fazer com o dinheiro? Perguntou Big Joe. Pilon olhou com desconfiança. Você nunca deve ter procurado um tesouro, Big Joe Portage, pois não perguntaria o que fazer com ele. Não ficarei com esse tesouro. Se eu tivesse a intenção de conservá-lo, então o tesouro iria afundando cada vez mais, como um marisco na areia, e eu nunca o acharia. Não, a coisa não é assim. Eu estou cavando esse tesouro para o Danny. Nesse instante, todo o idealismo de Pilon veio à tona. Contou a Big Joe como o Danny era bom para os amigos. E não fazemos nada para ele. Não pagamos aluguel. Às vezes ficamos bêbados, quebramos os móveis, brigamos com o Danny quando estamos zangados com ele e o xingamos. Ah, nós somos muito ruins, Big Joe. Por isso, todos nós, Pablo, Jesus Maria e o pirata, conversamos e fizemos um plano. Todos nós, esta noite, estamos na floresta, procurando tesouros. E o tesouro é para ser dado ao Danny. Ele é muito bom, Big Joe. Ele é muito amável. Nós somos muito maus. Mas se levarmos um grande saco de dinheiro para ele, Danny ficará contente. Foi pelo fato de meu coração estar isento de egoísmo que pude achar esse tesouro? Não vai guardar nada? Big Joe, incrédulo, perguntou. Nem para um garrafão de vinho? Nessa noite, Pilon não tinha dentro dele nem uma partícula do mal Pilon, nem sequer uma lasquinha de ouro, nem um níquelzinho azinhavrado. É tudo pro Danny, tudo. Joey ficou desapontado. Andei esse tempo todo e não vou ganhar nem um copo de vinho por isso. Rosnou. Quando Danny estiver com o dinheiro, disse Pilon, delicadamente, talvez ele compre um pouco de vinho. Claro, não farei nenhuma sugestão, pois o dinheiro é dele, mas acho que ele talvez compre um pouco de vinho. Então, se você for bom para ele, poderá ganhar um copo. Big Joe ficou aliviado, pois conhecia Danny há muito tempo. Pensou que era possível que Danny comprasse uma grande quantidade de vinho. A noite passou, a lua sumiu e deixou a floresta numa escuridão abafada. A sirene de nevoeiro tocava sem parar. Durante a noite inteira, Pilon manteve-se imaculado. Rezou um pouquinho em intenção de Big Joe, como se supõe que os recém-convertidos o façam. Vale a pena ser gentil e generoso, disse Pilon. Não só essas ações erguem um edifício de alegria no céu, mas há também uma recompensa imediata aqui na terra. A gente sente um calor dourado luzindo como uma enchilada quente no estômago. O Espírito de Deus nos envolve num abrigo tão macio quanto pelo de camelo. Nem sempre foi um homem bom, Big Joe Portage. Não me envergonho de confessar. Big Joe sabia disso muito bem. Tenho sido mau, continuou Pilon em êxtase. Estava-se fruindo intensamente. Menti e roubei. Tenho sido lascivo. Cometi adultério
invoquei o nome de Deus em vão? Eu também, disse Big Joe feliz. E qual foi o resultado? Big Joe Portage. Tive sentimentos mesquinhos. Sei que deveria ter ido para o inferno, mas agora vejo que o pecador não é tão ruim que não possa ser perdoado. Embora ainda não tenha me confessado, eu sinto a mudança dentro de mim está agradando a Deus, pois sua graça está sobre mim. Se você também quiser mudar seus hábitos, Big Joe, se quiser abandonar a embriaguez, as disputas e aquelas moças da casa da Dora Williams, você também poderá sentir-se como eu. Mas Big Joe caíra no sono. Nunca ficava acordado por muito tempo quando não podia se movimentar. A graça não se tornou tão aguda em Pillow quando ele não pôde falar a respeito dela a Big Joe, mas sentou-se e olhou para o local do tesouro enquanto o céu começava a ficar cinzento e a aurora surgia por trás da neblina. Viu o pinheiral tomar forma e emergir da obscuridade. O vento cessou e os coelhinhos azuis saíram das moitas, pulando nas agulhas dos pinheiros. Pilon estava morto de sono, mas feliz. Quando clareou, sacudiu Big Joe Portage com o pé. Está na hora de irmos para casa de Danny. Já é dia. Pilon destruiu a cruz, pois não era mais necessária, e desfez o círculo. Agora, disse ele, precisamos não deixar marcas e lembrarmos desse lugar pelas árvores, pelas pedras. Por que não cavamos agora? Perguntou Big Joe. E todo mundo em Tortilha Flat viria nos ajudar? Disse Pilon ironicamente. Olharam com atenção aos arredores, dizendo: há 3 árvores juntas à direita e 2 à esquerda. A moita de arbustos fica lá e aqui fica uma pedra. Finalmente afastaram-se do tesouro, memorizando o lugar por onde vieram. Na casa de Danny encontraram amigos cansados. Achou alguma coisa? Perguntaram os amigos. Não, disse Pilon rapidamente, a fim de evitar a confissão de Joey. Bem, Pablo pensou ter visto a luz, mas esta desapareceu antes que ele chegasse. E o pirata viu o fantasma de uma velha, que era acompanhada pelo cachorro dele. O pirata abriu-se num sorriso. A velha me disse que meu cachorro estava agora feliz. Disse: olhem, Big Portage, de volta do exército, anunciou Pilon. Alô, Joey. Lindo esse lugar, disse Portage. Deixou-se cair contente numa cadeira. Afaste-se da minha cama, disse Danny, pois sabia que Joey Portage tinha vindo para ficar. O jeito com que ele sentou-se e cruzou as pernas tinha um ar de permanência. O pirata saiu, pegou a carrocinha e foi para a floresta cortar lenha. Mas os outros 5 ficaram apanhando o sol que surgiu da neblina e logo depois adormeceram. A tarde já estava pelo meio quando eles acordaram. Finalmente espreguiçaram-se, sentaram-se e olharam vagamente para a baía lá embaixo, onde um navio-tanque castanho partia lentamente em direção ao mar. O pirata havia deixado as sacolas na mesa e os amigos as abriram, retirando a comida que ele havia recolhido. Big Joe caminhou pela trilha na direção da cancela variada. Até logo! Gritou para Pilon. Pilon olhou aflito até ver que Big Joe descia a colina em direção a Monte Ray e não para cima, para a floresta de pinheiros. Os 4 acomodaram-se e olharam, com ar sonhador, a noite chegar. Ao anoitecer, Joey Portage voltou. Ele e Pilon conversaram no quintal, longe dos ouvidos dos outros. Vamos pedir ferramentas emprestadas à senhora Morales, disse Pilon. Uma pá e uma picareta que estão perto do galinheiro dela. Quando ficou bem escuro, partiram. Vamos visitar algumas amiguinhas de Joey Portage, informou Pilon. Penetraram no quintal da senhora Morales e apanharam as ferramentas.
E então Big Joe tirou de dentro do matinho, na beira da estrada, um garrafão de vinho. Vendeste o tesouro, gritou Pilon ferozmente. És um traidor, cão dos cães. Big Joe acalmou com firmeza. Eu não disse onde estava o tesouro. Falou com dignidade. Disse apenas, achamos um tesouro. Eu disse, mas é pro Danny. Quando o Danny o tiver, pedirei $1 emprestado e pagarei o vinho. Pilon ficou assombrado. E eles acreditaram e deixaram você trazer o vinho? Perguntou. Bem, Big Joe hesitou. Deixei uma coisa como garantia que ia levar o dólar. Pilon virou-se como um raio e apertou-lhe a garganta. Deixou o quê? Só um pequeno cobertor, Pilon, disse Joey Porter gemendo. Só um. Pilon o sacudiu, mas Big Joe era tão pesado que Pilon só conseguiu se sacudir. Que cobertor? Gritou. Diga que cobertor você roubou. Big Joe debulhou-se em lágrimas. Só um dos de Danny. Só um. Ele tinha 2. Peguei só o mais fininho, menor. Não me bata, Pilon. O outro era maior. Danny terá ele outra vez quando acharmos o tesouro. Pilon o fez dar meia volta e acertou-lhe um pontapé com pontaria e vigor. Porco, disse-lhe, vaca suja e ladra. Ou você traz aquele cobertor de volta ou eu lhe faço em tiras. Big Joe procurou acalmá-lo. Pensei que estávamos trabalhando para o Danny, sussurrou. Pensei. Danny vai ficar tão contente, poderá comprar centenas de novos cobertores. Cala a boca, disse Pilon. Ou você traz aquele mesmo cobertor de volta, ou vai apanhar com uma pedra. Pegou o garrafão, desarrolhou, tomou um gole, para acalmar sua sensibilidade atingida. Depois disso, tornou a rolhar o garrafão e recusou até uma gota ao portejo. Por causa desse roubo, você vai cavar tudo. Apanhe as ferramentas, vem comigo. Big Joe rodopiou como um boneco e obedeceu. Não podia enfrentar a legítima fúria de Pilon. Durante muito tempo tentaram encontrar o tesouro. Já era tarde quando Pilon apontou para 3 árvores enfileiradas. Ali, disse ele. Procuraram até encontrar a depressão no chão. Havia um pouco de luar ajudando, pois naquela noite não havia neblina. Enquanto ainda não tinham começado a cavar, Pilon desenvolveu uma nova teoria sobre tesouros a serem descobertos. Às vezes o dinheiro está em sacos, disse ele, e estes estão podres. Se você cavar diretamente, poderá perder alguma coisa. Traçou um amplo círculo em torno da depressão. Agora, cave uma vala profunda em volta e então chegaremos ao tesouro. Você não vai cavar? Perguntou Big Joe. Pilon ficou furioso. Eu sou ladrão de cobertores? Eu roubei da cama do amigo que me acolheu? Ora, não vou cavar tudo sozinho, disse Big Joe. Pilon apanhou um dos ramos de pinheiro que, na noite anterior, havia servido para fazer a cruz. Avançou agorentamente para Big Joe Portage. Ladrão! Porco sujo! Amigo desleal! Pega essa pá! A coragem de Big Joe sumiu e ele abaixou-se, apanhando a pá no chão. Se Big Joe Portage não sentisse a consciência pesada, poderia ter se recusado. Mas seu medo de Pilon, armado com uma causa justa e um galho de pinheiro, era grande. Big Joe detestava qualquer ideia de cavar. A ideia da pá em movimento lhe era pouco atraente. A finalidade a ser atingida, a de tirar terra de um lugar para pôr em outro, era para alguém com uma visão mais ampla, boba e inútil. Uma vida inteira cavando podia chegar praticamente a nada. A reação de Big Joe era um pouco mais simplista ainda. Não gostava de cavar. Havia se alistado para guerrear e só fizera cavar. Mas Pilon estava vigiando, a vala aumentou
em torno do lugar do tesouro. Não adiantava alegar doença, fome ou fraqueza. Pilon era inexorável e mantinha sobre a cabeça de Joe o crime do cobertor. Apesar de Joe gemer, se lamentar, mostrar as mãos feridas, Pilon manteve-se inflexível. O obrigou a continuar cavando. Quando deu meia-noite, a vala tinha 1 metro de profundidade. Os galos de Monterey cantaram. A lua sumiu por trás das árvores. Finalmente, Pilon deu a ordem de desviar na direção do tesouro. As passadas de terra ficaram agora mais lentas. Big Joe estava exausto. Pouco antes de clarear o dia, a pá chocou-se contra uma coisa dura. Ah! Gritou. Encontramos, Pilon! O achado era grande e quadrado. Cavaram freneticamente no escuro sem conseguir ver. Cuidado! Recomendou Pilon. Não estrague. O dia clareou antes que eles tivessem desenterrado a coisa. Pilon sentiu algo metálico e inclinou-se na luz nascente para ver. Era um bom pedaço quadrado de cimento. Em cima havia uma placa redonda azinhavrada. Pilon leu o que estava escrito nela. Inspeção Geodésica dos Estados Unidos, 1915, elevação 200 metros. Pilon sentou-se à beira do buraco e seus ombros curvaram-se com a derrota. Nenhum tesouro? Perguntou Big Joe, lamuriento. Pilon não respondeu. O portejo examinou a coluna de cimento, franziu o senho pensando. Virou-se para o triste Pilon. Talvez possamos levar este bom pedaço de metal e vender. Pilon saiu do seu abatimento e olhou para cima. John Pompom encontrou um, disse, com a calma dos grandes desapontamentos. Johnny Pompom levou o pedaço de metal e tentou vendê-lo. É 1 ano de cadeia por cavar uma coisa dessas, resmungou Pilon. 1 ano de cadeia e $2.000 de multa. Na sua dor, Pilon só queria estar longe daquele lugar trágico. Levantou-se, encontrou um trapo onde embrulhou o garrafão de vinho e começou a descer a colina. Big Joe corria atrás dele, solícito. Aonde vamos? Perguntou. Não sei, respondeu Pilon. O dia estava claro quando chegaram à praia. Mas nem ali Pilon parou. Continuou andando sobre a areia grossa na beira do mar, até Monterey ficar muito para trás, restando apenas as dunas de areia de Seaside e as crespas ondas da baía para verem seu sofrimento. Por fim sentou-se na areia seca, com o sol o aquecendo. Big Joe sentou-se ao seu lado, sentindo que, de certa forma, era responsável pela dor silenciosa de Pilon. Pilon tirou o garrafão do embrulho, desarrolhou, tomou um gole enorme. E como a tristeza é a mãe da compaixão, passou o garrafão de Joe ao canalha do Joe. O homem põe e Deus dispõe, lamentou-se Pilon. Eu estava imaginando como íamos levar as sacas de ouro para Danny. Já podia ver sua reação, ia ficar surpreso, ia custar acreditar. Arrancou o garrafão da mão de Joe Portage, ingeriu uma quantidade colossal. Foi tudo um sonho, esfumado na noite. Agora a praia estava ficando quente. Apesar do seu desapontamento, Pilon sentiu um conforto pérfido derramando-se sobre ele, um impulso traiçoeiro de descobrir coisas positivas na situação. Big Joe, na sua maneira tranquila, estava bebendo mais que a sua parte do vinho. Pilon tirou-lhe o garrafão indignado e bebeu sem parar. Mas afinal de contas, disse filosoficamente, se achássemos ouro, talvez não fosse uma boa coisa para Danny. Ele sempre foi pobre. A riqueza podia deixá-lo maluco. Big Joe balançou a cabeça solenemente. O vinho baixava cada vez mais no garrafão.
A felicidade é melhor que a riqueza, disse Pilon. Se procurarmos fazer Danny feliz, será melhor do que lhe dar dinheiro. Big Joe tornou a balançar a cabeça e tirou os sapatos. Fazer Danny feliz. É isso aí. Pilon virou-se para ele com ar triste. Você não passa de um porco e não tem condição de viver entre os homens, disse com doçura. Você que roubou o cobertor de Danny deve ser colocado num chiqueiro e alimentado com cascas de batatas. Estavam começando a ficar sonolentos sob o calor do sol. As ondas miúdas batiam sussurrantes na praia inteira. Pilon tirou os sapatos. Exatamente, disse Big Joe, e beberam o vinho até a última gota. A praia estava oscilando suavemente, subindo e descendo como uma grande onda. Você não é má pessoa, disse Pilon, mas Big Portage já estava dormindo. Pilon tirou o casaco e cobriu a cabeça com ele. Dentro em pouco, ele também estava dormindo pacificamente. O sol fez um arco no céu, a maré subiu e depois desceu. Um bando de maçaricos apressados examinou os homens adormecidos. Um cão vadio farejou-os. Duas senhoras idosas que apanhavam conchas viram os corpos e apressaram-se a passar, antes que aqueles homens acordassem, encolerizados, as perseguissem e as brutalizassem. Era uma vergonha, concordaram, que a polícia nada fizesse para evitar essas coisas. Eles estão bêbados, disse uma delas. E a outra olhou para a praia por cima do ombro, para os homens adormecidos, e concordou. Animais bêbados. Quando finalmente o sol começou a esconder-se por trás dos pinheiros da colina atrás de Monterey, Pilon acordou. Estava com a boca seca, como uma pedra úmida. Doía-lhe a cabeça, estava dolorido por causa da areia grossa. Big Joe roncava. Joe! Gritou Pilon, mas o portejo estava fora do alcance. Pilon ergueu-se sobre o cotovelo e olhou o mar. Um pouco de vinho faria um bem enorme à minha boca ressequida, pensou. Virou a garrafa e nem uma gota aliviou sua língua seca. Então revirou os bolsos, na esperança de que, enquanto dormia, tivesse acontecido algum milagre. Mas não tinha. Encontrou um canivete quebrado, pelo qual havia recusado um copo de vinho. No mínimo, 20 vezes. Um anzol pregado numa rolha, um pedaço de arame sujo, um dente de cachorro e inúmeras chaves que não entravam em nenhuma fechadura conhecida de Pilon. No conjunto, nada havia que Torrelli pudesse considerar valioso, mesmo num momento de loucura. Pilon olhou especulativamente para Big Joe. Pobre amigo, pensou. Quando Joe Portage acordar, vai se sentir tão sedento quanto eu. Ele ficaria contente se eu arranjasse um pouco de vinho para ele. Sacudiu Big Joe vigorosamente várias vezes, e quando o Portage apenas resmungou e tornou a roncar, Pilon examinou seus bolsos. Encontrou um botão de calça de latão, um pequeno disco de metal que dizia "Come-se bem no holandês", 5 ou 6 fósforos queimados e um pedacinho de fumo de mascar. Pilon acocorou-se. Não adiantava. Tinha que ressecar ali na praia enquanto sua garganta implorava gulosamente vinho. Reparou na calça de sarja que Portage estava usando e apalpou-a. Bom tecido, pensou. Por que esse imundo Portage deve usar roupas tão boas, enquanto seus amigos andam de jeans? Então lembrou-se de como as calças caíam mal em Big Joe, como a cintura era apertada, com 2 botões da braguilha desabotoados, pescando siri, além de tudo. Alguém de tamanho razoável ficaria feliz dentro delas. Pilon recordou o crime de Big Joe contra Danny e tornou-se um anjo vingador. Como esse Portage sinistro ousou insultar Danny daquela forma. Quando ele acordar, vou dar-lhe uma surra.
Mas o Pilon mais sutil argumentou: seu crime foi roubo. Não seria uma boa lição para ele saber como alguém se sente quando é roubado? De que vale um castigo se não se aprender nada? Era uma posição vitoriosa para Pilon. Se com um ato pudesse vingar Danny, castigar Big Joe, dar uma lição de ética e obter um pouco de vinho, quem no mundo poderia criticá-lo? Empurrou o Portage fortemente e Big Joe sacudiu a mão como se ele fosse uma mosca. Pilon habilmente retirou-lhe as calças, virou e caiu fora pelas dunas de areia. Torrelli havia saído, mas a mulher dele abriu a porta para Pilon, que tinha um ar misterioso, mas que acabou por mostrar a calça para exame. Ela sacudiu a cabeça negativamente. Mas olhe, disse Pilon, a senhora está vendo apenas as manchas e a sujeira. Olha para este ótimo tecido por dentro. Pense, senhora. A senhora tirou as manchas e passou a calça. Torrelli volta. Fica em silêncio. Está zangado. Então a senhora apresenta esta ótima calça. Veja como seus olhos brilham. Veja como ficou contente. Põe a senhora no colo. Veja como lhe sorri, senhora. Essa alegria é grande demais por um garrafão de vinho tinto. O fundilho está ralo, disse ela. Ele o ergueu contra a luz. Pode ver através dele? Não. A rigidez e a aspereza acabaram. Está em ótimas condições. Não, disse a mulher, com firmeza. Não seja má com seu marido, senhora. Está lhe negando a felicidade. Não ficarei espantado se ele procurar outra mulher que não seja tão desamada. Então, por um quarto? Finalmente a resistência dela foi quebrada e a mulher deu-lhe a garrafa. Pilon liquidou-a imediatamente. A senhora procura diminuir o preço do prazer, admoestou-a. Deveria ter me dado meio garrafão. A senhora Torrelli era dura como pedra. Pilon não conseguiu nem uma gota a mais. Sentou pensativo na cozinha. Judia é o que ela é. Roubou-me a calça do Big Joe. Pilon pensou tristemente no amigo na praia. Que poderia fazer? Se voltasse para a cidade, seria preso. E o que aquela arpia havia feito para merecer a calça? Tinha tentado comprar a calça do amigo de Pilon por um miserável quarto de vinho vagabundo. Pilon sentiu-se derreter de raiva dela. Já vou embora, disse para a senhora Torrelli. A calça havia sido pendurada num armário fora da cozinha. Adeus, disse a senhora Torrelli por cima do ombro. Entrou na pequena despensa para preparar o jantar. Ao sair, Pilon passou pelo armário e apanhou não só a calça, mas o cobertor de Danny. Pilon voltou para a praia, para o lugar onde havia deixado Big Joe. Pôde ver uma fogueira brilhando na areia e, quando se aproximou, alguns pequenos vultos escuros passaram diante das chamas. Estava muito escuro e ele orientou-se pela fogueira. Quando chegou mais perto, viu que era uma bandeirante cozinhando salsichas. Aproximou-se cautelosamente. A princípio não pôde ver Big Joe, mas finalmente o descobriu, meio coberto de areia, mudo de frio e de susto. Pilon caminhou na direção dele com firmeza, mostrando a calça. Tome-a, Big Joe. Fique feliz por tê-la de volta. Joe tiritava. Pilon, quem roubou minha calça? Estou aqui há horas, não podia ir embora por causa dessas garotas. Pilon colocou-se amavelmente entre Big Joe e as garotas que corriam em torno da fogueira. O Portage tirou a fria areia úmida das pernas e vestiu as calças. Caminharam lado a lado pela praia escura na direção de Monterey, cujas luzes pendiam como colares superpostos, recortadas na colina. As dunas de areia estendiam-se pela praia, como mastins cansados, repousando. E as ondas ensaiavam suavemente o ataque
sussurrando ligeiramente. A noite era fria e indiferente. Sua vida quente estava recolhida, de forma que era cheia de advertências amargas para o homem, de que estava só no mundo e só entre seus pares, que não tem consolo de parte alguma. Pilon continuava pensando e Joey Portage tateava o fundo dos seus sentimentos. Finalmente, Pilon virou a cabeça para o amigo. Aprendemos com isto que é loucura confiar numa mulher, disse. Alguma mulher apanhou minha causa? Perguntou Big Joey, excitadiço. Quem foi? Arranco a alma dela. Mas Pilon sacudiu a cabeça tristemente, como um velho Jeová que, descansando no sétimo dia, vê que seu mundo é enfadonho. Ela foi castigada, disse Pilon. Pode dizer mesmo que ela se castigou e assim foi melhor. Ela estava com tua causa, comprou-a com avareza e agora não a tem. Aquilo estava acima da compreensão de Big Joey. Havia mistérios que era melhor não desvendar e Pilon queria que aquele fosse assim. Big Joey disse humildemente. Obrigado por me trazer a calça de volta, Pilon. Mas Pilon estava tão mergulhado em filosofia que mesmo os agradecimentos eram sem valor. Não foi nada, respondeu. No total, só a lição que aprendemos tem algum valor. Subiram, deixando a praia, e passaram pela grande torre prateada do gasômetro. Big Joey Portage sentia-se feliz por estar com Pilon. Ele é alguém que cuida dos amigos, pensou. Mesmo quando dormimos, ele fica vigilante para evitar que alguma coisa aconteça com eles. Decidiu que algum dia faria alguma coisa boa para o Pilon. Como Danny foi apanhado por um aspirador de pó e como os amigos de Danny o resgataram.